boa noite a todos, boa noite a todas. É com muita alegria que nós recebemos hoje a professora Jaqueline Silva e a professora Cláudia Hernanes Barreiros Sonco, um nome bastante, eu não sei, Cláudia, como você gosta de ser chamada, desculpe, eu acabei lendo tudo. Barreiros, tá bom. Barreiros, tá bom, tá ótimo, a professora Cláudia Barreiros, com muita alegria que nós recebemos para o encerramento das nossas mesas redondas que tratavam a todo instante sobre ciências e educação. Recebemos professores de diversas universidades, de diversas escolas, e, como falávamos antes, com muita alegria e satisfação de recebermos pessoas que estão há bastante tempo enganjadas, percebendo a realidade da educação brasileira, percebendo a realidade das nossas instituições. A professora Jaqueline já me corrigiu, me deu um belo puxão de orelha, que é verdadeira. Ela realmente tem um doutorado em educação, eu sou a formação inicial em ciências sociais, é nossa atual, uma das professoras da nossa Faculdade de Educação da UERJ, e a professora Cláudia, atualmente vice-diretora do CAP, do Instituto de Aplicação da UERJ. Ela também tem o seu doutorado em educação na PUC do Rio de Janeiro. Então, novamente, o que foi dito para vocês em off, agradecer a professora Jaqueline, agradecer a professora Cláudia, sem muitas delongas, passaremos primeiramente a palavra à professora Jaqueline e depois à professora Cláudia. Muito obrigado, professora Jaqueline. Boa noite a todas e todos. Queria dizer que não foi um puxão de orelha, eu só aceitei o elogio e corrigi, mas eu fiz curso normal, né, formação de professores de nível médio, então fui P2 do município durante 13 anos, alfabetizadora, então meu pezinho na pedagogia é muito bom, muito bom. Sou muito feliz assim, de ser professora do curso de pedagogia há 10 anos na Faculdade de Educação da UERJ, e eu queria dizer que são duas emoções estar aqui hoje, né, nessa noite. A primeira emoção é de ter sido convidada para esse projeto tão bacana, que eu conheci há pouco tempo, né, quando o Jean me convidou, e fui ver como que tinha sido, né, os outros encontros, e que prazer, né, que honra estar na mesa de encerramento com a professora Cláudia, muito bom. E o outro prazer é porque meu filho é estudante do CAP, então, assim, eu sou mãe do CAP. E agora, assim, né, meu filho está no 3º ano, então, assim, acabou de entrar no CAP de verdade, né, presencialmente agora em 2022, né, porque ele entrou na pandemia, então teve aqueles 2 primeiros anos de ensino remoto, e aí, assim, eu estou começando a vivenciar essa experiência de ser responsável de um estudante do Instituto de Aplicação, e acho, assim, que é um prazer enorme, assim. Essa já é a 3ª vez que eu participo de alguma formação do CAP. A primeira foi no ano passado com a professora Ana Patrícia, de Educação Física, um projeto de extensão sobre Paulo Freire. A segunda experiência foi com a professora Andréa Fernandes, também sobre Paulo Freire, que ano passado foi o centenário de Paulo Freire, a gente falava de Paulo Freire toda hora, né? E foi ótimo. E essa é a 3ª vez que eu sou convidada, e, assim, para mim, muito bom, assim. Hoje até nem participei da reunião de responsáveis, né? Meu esposo foi, porque não dava tempo de estar lá e estar aqui depois, e eu priorizei, assim, estar aqui e né, me preparar para esse momento importante para mim, assim. E aí eu conversei com o Jean, né, a partir desse convite, e perguntei se eu poderia compartilhar a minha experiência com o projeto de extensão, com a extensão universitária, né, que eu tenho um projeto desde 2016, e, assim, eu queria trazer esse projeto para cá, né, para conversar com vocês. E aí foi isso que eu trouxe. Eu vou abrir aqui para vocês rapidinho, vou ver se fica boa a letra, mas acredito que sim, a gente fez um teste e deu mais ou menos certo, acho que vai ficar bom. Todo mundo consegue ver? Consegue? Sim, sim. Obrigada. Então, e aí eu dei como título Reflexões sobre a EJA e a formação docente. A EJA é Educação de Jovens e Adultos, uma modalidade de ensino de educação básica, mas para além da escolarização também, a EJA ela não dialoga somente com a escolarização, mas com aprendizados ao longo da vida,
e com educação continuada, com formação permanente, né? Com educação para jovens, adultos e idosos, quaisquer que sejam os níveis e os espaços e os tempos, né, de aprendizagem. E eu trouxe um pouco dessa experiência e queria compartilhar com vocês, né, a partir dos desafios da educação de jovens e adultos no Brasil, no Rio de Janeiro, né, na realidade que a gente vivencia, né, dificuldades de legitimação, garantia do direito à educação, o reconhecimento do direito à educação para todos e todas, né, e a EJA é a bandeira dessa luta, né, por esse direito. As altas taxas de analfabetismo ainda no Brasil na população com mais de 15 anos, e baixa escolarização, que muito mais, né, pessoas que não concluíram a educação básica, são cerca de 78 milhões de brasileiros que não concluíram o ensino médio no Brasil atualmente. Esses são os últimos dados que nós temos. O pouco financiamento para a educação de jovens e adultos, a ausência de políticas públicas voltadas para esses sujeitos, e o baixo investimento na formação de professores para essa área. E é aí que o nosso projeto de extensão vai entrar, né? Procurando investir na formação docente para a educação de jovens e adultos. E aí, assim, nós temos alguns princípios desse trabalho, que primeiro, assim, a gente acredita, né, eu e os colegas que participamos dessa formação, que ter contato com a EJA ainda na formação acadêmica é um direito dos futuros educadores, né? Eu sempre falo com os meus alunos e alunas que estar na EJA pode não ser só uma escolha, né? Muitas vezes acontece da pessoa ter alguma questão durante o dia e, eventualmente, ter que trabalhar à noite, e o ensino noturno é a educação de jovens e adultos, basicamente, né? Prioritariamente, pelo menos. Então, assim, é um direito desses futuros educadores conhecerem a realidade das crianças, mas a realidade também da educação voltada para jovens, adultos e idosos, né? Que essa especificidade seja contemplada na formação inicial e também na formação continuada. Então, é aí que o nosso projeto vai atuar, não só na formação inicial, mas na formação continuada de educadores que nos procuram na Faculdade de Educação. E uma formação que tenha abertura para as questões da educação de jovens e adultos, né? Para atualização profissional para essa área também. Porque muitos de nós não teve, eu, por exemplo, não tive, e acredito que muitos dos licenciandos, né, não só na pedagogia um pouco mais, mas das outras licenciaturas, pouco veem ou nada veem sobre educação de jovens e adultos na graduação, né? O curso de pedagogia da UERJ, da Faculdade de Educação, é um curso privilegiado, porque nós temos formação para EJA desde 1991, no currículo da pedagogia. Eu, por exemplo, sou professora concursada para a educação de jovens e adultos. Então, assim, nós somos 11 professores na Faculdade de Educação que fizemos concurso para a EJA. Então, é um diferencial. Mas se a gente desce, como costumo falar, se a gente desce as rampas da UERJ e vai para as outras licenciaturas, né, porque nós estamos no 12º, a gente desce e vê que as outras licenciaturas nada falam, ou pouquíssimo falam, ou se falam, são nas disciplinas eletivas, e não nas disciplinas obrigatórias sobre educação de jovens e adultos. Então, assim, você vê um ou outro professor que tem uma abordagem, que teve um trabalho, que já atuou, que faz uma formação para isso, mas que a gente chega caindo de paraquedas na modalidade, sem entender muito bem o que a gente deve fazer, e acabando reproduzindo o que a gente faz na educação para criança e adolescente durante o dia. Isso acontece muito, né? E não por culpa do professor, né? Não estou culpabilizando o professor, mas mais por segurança naquilo que sabe fazer e por não ter a formação necessária para a atuação na área. Então, as ações formativas são espaços privilegiados de troca, de aprendizagens, de construção de planejamentos, né? A gente não pretende fazer uma formação que seja prescritiva, reguladora da prática, né? Mas pensando em fomentar, além das relações didáticas tradicionais, estudos e pesquisas desses educadores, né, ou dos futuros educadores, para pensar em uma prática educativa voltada para a EJA, né? E aí é claro que a gente vai se opor sempre a uma EJA que seja infantilizada ou que seja instrumentalizada, né?
Essas questões são questões que perpassam o campo da formação, mas não só da formação, também dos currículos, do material didático, do financiamento, da gestão, né, de todos esses aspectos que envolvem a modalidade de ensino da educação de jovens e adultos. E aí, então, desde o ano de 2016, estamos lá, na Faculdade de Educação. Nos 2 primeiros anos, nós atuamos fora da faculdade, porque, que eu comecei falando, né, fui professora da Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro, e eu fiz formação continuada durante algum tempo com os professores, e nos 2 primeiros anos nós fizemos uma parceria com a SME do Rio, e aí os 2 primeiros anos foram de um trabalho de formação somente para professores da rede. E aí o nosso projeto, ele é um projeto que é vinculado à alfabetização, então ele não fala da EJA como um todo, basicamente, mas fala especificamente da alfabetização na EJA, e nesses 2, no 2016 e 2017, fizemos a formação com esses professores da rede municipal. A ideia é que os professores e os estudantes envolvidos compreendam e problematizem a realidade da EJA, conhecendo melhor a modalidade e reconhecendo a EJA como um direito e reconhecendo os sujeitos da educação de jovens e adultos, as especificidades desses sujeitos, né? E aí, eu estava contando a história, né? A partir de 2018, nós saímos da SME, né, porque os 2 primeiros anos foram cursos voltados para os professores da SME, saímos e viemos para a Faculdade de Educação, oferecendo os cursos para toda a comunidade, e não só para professores da rede municipal. E aí, para nossa surpresa, nós tivemos uma procura imensa do curso de extensão que abrimos em 2018, assim, a procura de cerca de 600 pessoas interessadas em fazer o curso. Assim. A gente teve uma chuva de interesse, e foi muito, muito importante isso, né, para a gente reconhecer a demanda dessa formação, tanto inicial quanto continuada, para a alfabetização na EJA, e também a ausência de oferta, né, de cursos voltados para essa formação. E aí foi muito bacana. A gente hoje recebe, então, nesses cursos que oferecemos, recebemos professores da rede municipal, de outros municípios, estudantes da UERJ, egressos da UERJ, estudantes da pedagogia, de outras licenciaturas, de outras instituições de ensino superior, privadas e públicas, e regressos também e algumas pessoas, em número menor, que trabalham nos movimentos sociais, nas instituições, então que alfabetizam nas igrejas, nas associações de moradores e nas ONGs também. Então, o público é muito diverso que procura os cursos. Depois eu vou falar um pouco sobre os cursos mais especificamente. Bom, então os objetivos são possibilitar os futuros pedagogos, né, e licenciados entrar em contato com a realidade da EJA, compreender e problematizar os principais desafios da realidade, né, apontando estudos sobre os processos que contribuem para a reprodução da exclusão educacional, reconhecendo que a EJA é fruto da exclusão, principalmente da desigualdade social que o país tem, né, e da exclusão educacional que esses sujeitos vivenciaram em algum momento de suas vidas e, por isso, se tornam sujeitos estudantes da EJA. E produzir novos conhecimentos sobre a alfabetização, que leve à construção de novas práticas pedagógicas, né, que dê suporte à formação desses educadores. Esse é o intuito desse projeto. E aí o projeto não tem só os cursos, né? Ele também tem o grupo de estudos, um grupo de estudos. A gente tem, então, nós não somos vinculados a nenhum projeto de pesquisa, de pós-graduação, é um projeto extensionista mesmo, mas nós temos trabalhado com os cursos e, na continuidade dos cursos, as pessoas se engajam no grupo de estudos. Então, desde 2019, nós começamos um grupo de estudos e pesquisas sobre alfabetização na EJA. Então, os concluintes dos cursos acabam se somando nesse grupo.
É claro que nem todo mundo que faz o curso vem para o grupo, porque o grupo acaba sendo mais um compromisso e o grupo é permanente, né? A ideia é que esse grupo se constitua num espaço de troca, de reflexão, de problematização da EJA e da alfabetização, aprofundando mesmo esses conhecimentos já construídos nos cursos de extensão. A ideia é essa. E aí, conto aqui a história nesse slide, né, desses 600 interessados, né, no curso. Nós já havíamos até, inclusive, fechado a turma de 2018, do primeiro semestre, e aí nós recebemos essa enxurrada de e-mails com solicitações de inscrição, e tivemos que dizer, olha, aguarda que a gente vai fazer. E só agora, em 2022, é que a gente conseguiu fechar, assim, para esses interessados, né, que nós guardamos esses e-mails com as solicitações, respondemos um por um, eu e a bolsista, e o bolsista sofre, né, gente? E respondemos um por um, com todo carinho, dizendo, olha, espera, aguarda, faremos outras turmas, e fizemos outras turmas, e só agora, em 2022, é que a gente conseguiu concluir essa lista, assim, né, porque algumas pessoas até nem voltaram para fazer, mas muitos voltaram, e foi muito interessante. Tem uma professora até desse curso de 2022 que ela falou, gente, eu esperei quase 4 anos por esse curso, e ela veio fazer, professora de uma rede municipal também. Então, nos estudos, a gente discute, elabora questões sobre os desafios presentes na educação de jovens e adultos, e os temas trazidos acabam permitindo diálogo com a prática pedagógica, né? Porque tem professores, né, pessoas que já estão no campo, pessoas que ainda não estão no campo, mas estão fazendo as disciplinas, né, estudando a EJA. Então, essa relação, né, de diálogo, de troca, um fala, o outro escuta, de prática, teoria, teoria, prática, é muito interessante. Bom, e aí os temas que a gente vem trabalhando nesses últimos tempos são concepções de alfabetização, a formação de leitores e escritores na EJA, pesquisa, leitura e formação para a EJA, questões atuais na alfabetização de jovens, adultos e idosos, as contribuições da sala de leitura para a alfabetização, avaliação da aprendizagem. Mas já trabalhamos outros temas, inclusive a gente publicou um livro em 2020, em plena pandemia, nós publicamos esse livro aqui com resultados dos cursos de extensão, né? Não só de um curso, mas dos cursos oferecidos. Eu solicitei que os dinamizadores dos cursos elaborassem textos, né, artigos, para uma publicação de um livro com esses temas, e aí o título é exatamente esse, Formação de Professores na Educação de Jovens e Adultos, Temas em Debate. E os temas são esses temas e outros tratados nos cursos de formação, de extensão desse projeto. Esse livro, vou fazer uma propaganda básica, mas assim, né, sem nenhuma pretensão, a editora WK, que é a editora do livro, está fazendo aniversário essa semana, e está com a promoção até o dia 27, então esse livro, inicialmente, ele custa R$ 88, mas ele está saindo por R$ 25,60, por conta dessa promoção da editora. Então, estou fazendo, desculpa fazer a propaganda, tá, Jean, mas eu acho que é, assim, imperdível, né, livros são caros, infelizmente, no Brasil, né, e a gente tem, assim, conquistado, né, esse valor mais barato para que mais pessoas possam acessar esse material. Então, até dia 27 está lá na promoção de aniversário da editora. Deixa eu passar aqui rapidinho. Então, os encontros, eles são para nós muito caros, né, muito preciosos, porque eles são momentos em que os educadores, os futuros professores, expõem os principais desafios enfrentados no cotidiano, né, os anseios, as angústias, os educandos, a aprendizagem dos educandos sobre essas aprendizagens, mas também representam espaços em que são suscitadas reflexões, autoavaliações e construção de saberes. Então, assim, esses encontros para nós
ainda que no período que nós fizemos remotamente, né, com toda a dificuldade da tecnologia, foram espaços muito relevantes para que a gente pudesse trazer essas questões, né? As questões principalmente desafiadoras da educação de jovens e adultos. Não é uma modalidade fácil de trabalho, acho que as outras modalidades de ensino também não são, mas, assim, são inúmeros os desafios, não só do cotidiano da prática pedagógica, mas desafios da política pública de EJA, né? De invisibilidade dessa modalidade. A EJA, por exemplo, ela não está na BNCC, e aí os escritores, né, as pessoas que redigiram a BNCC dizem que a EJA está diluída ali, só que ela não está reconhecida dentro desse documento. Então, só para a gente entender o lugar ou não lugar da EJA na política pública educacional do Ministério da Educação. A Política Nacional de Alfabetização, por exemplo, ela tem 54 páginas, né, um documento de 54 páginas, que só tem a EJA em uma página, em que ela diz lá, olha, a EJA não alfabetizar crianças é diferente de alfabetizar adultos, ponto, e acabou. Então, assim, a EJA, de novo, é invisibilizada num outro documento, que é a Política Nacional de Alfabetização. A EJA é invisibilizada na reforma do ensino médio, né? A reforma que foi feita no ensino médio não trata da EJA. Então, assim, você vai vendo quanto que a EJA vai perdendo espaço, né, na política pública, e ela hoje é mais, em outros momentos foi também, mas nesse momento atual ela é super invisibilizada. O fim da SECADI, que era a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, né, que foi extinta em 2019 por esse atual governo, ela simplesmente desmantela a EJA dentro do Ministério da Educação. O fim da Comissão Nacional de Alfabetização e EJA, que era a SENAEJA, também em 2019, põe a EJA fora do MEC, né? Ela não tem lugar dentro do Ministério da Educação. Então, só para dar alguns exemplos, né, são 5 exemplos, né, de como a EJA tem sido invisibilizada na política pública. Então, falar de EJA é falar de um lugar da militância, né, do lugar da luta pelo direito à educação para todos e todas, e não só para crianças, né? E não é deixar de priorizar a educação das nossas crianças, não é nada disso, mas é dizer que o jovem, o adulto e o idoso têm tanto direito à educação quanto a criança. É só isso. Não é dar prioridade a um e retirar de outro, não é isso. É dar educação, é garantir direitos a todos. Essa é a questão. Jean, quando eu estiver chegando perto do horário, você me fala, por favor. Desculpe, disse, está bem, pode ficar à vontade. Ah, tá, obrigada. Então, a EJA é um espaço da diversidade, né? Não só da diversidade etária, né? Porque no nome diz jovens e adultos, né? O nome da modalidade, o título da modalidade, mas ela engloba os idosos, né? Em alguns estados, inclusive do Brasil, já estão chamando a EJA de EJAI, por conta dos idosos, mas ela não é só ela não traz só a diversidade etária, né? A EJA é o espaço do diverso, né? Diferentes necessidades de aprendizagem, diferentes histórias de vida, diferentes trajetórias educacionais, trajetórias de vida, trabalhadores que estudam, né? Na EJA nós temos trabalhadores que estudam, embora muitos estejam desempregados, mas são trabalhadores, ou sublocados nos seus locais de trabalho, ou em subempregos, ou em trabalhos informais, mas são trabalhadores que estudam. Então, pensar a EJA, pensar nessa diversidade de sujeitos, né? E pensar que ela tem que ser trabalhada como formação humana e como formação integral, né, dessas pessoas que buscam essa modalidade. Bom, e aí o projeto, eu trago um pouco da ficha técnica do projeto aqui, né? Ele está no sistema, vinculado ao sistema de extensão da UERJ, Departamento de Extensão, que é o DEPEST, trabalha com os cursos, com o grupo,
E o público é diverso, a gente tem uma participação grande também de professores, que a gente chama de dinamizadores dessas formações. Então, tem professores de sala de aula da EJA que vêm falar, tem professores da EJA da UERJ, professores que já trabalharam na EJA e que estão em outros locais agora, então tem uma diversidade também de dinâmica, né, de pessoas que estão à frente das aulas e dos cursos. E aí nós tivemos uma pausa em 2020 por conta da pandemia, né, e voltamos em 2021, 2022, e agora, nesse momento, já oferecemos 7 cursos de extensão, e nesse momento nós estamos promovendo um curso que vai se chamar Letramento e Numeramento na Educação de Jovens e Adultos, que é uma parceria com a professora Sônia Schneider, que tem uma história com a matemática, e a gente vai fazer um curso assim, né, de letramento e numeramento, e esse curso vai começar no dia 15 de setembro, e a gente está aí em vias de abertura de inscrições para esse curso. Então, acho que isso aqui eu já falei, do financiamento. Sim, eu queria falar disso, né? Das questões que permeiam a educação de jovens e adultos e que trazem os desafios dessa modalidade, né? O financiamento, a legislação, o descompasso entre a formação do professor e a realidade dos estudantes, informação, o material didático, né? A EJA, por exemplo, ela não está mais no PNLD, no Plano Nacional do Livro Didático, que nós tínhamos, né, desde 2010, a EJA se perdeu desse programa, porque esse programa era vinculado à secretaria, à SECADI, dentro do MEC, e a EJA hoje não tem mais material didático. A gente tem visto nas redes, por exemplo, o uso de um material produzido por professores, né? E claro que a gente agradece aos professores, e que bom que eles têm essa autonomia, mas a gente reconhece que essa não é a realidade de todas as redes, não é a realidade de todos os municípios, né, e a estrutura das secretarias municipais não dá conta, né, necessariamente de reprodução de material para todos os estudantes. Então, essa é uma questão importante, uma lacuna, né, nesse trabalho. E aí eu acho que os processos de formação, eles têm que passam obrigatoriamente por desnaturalizar a reprovação e a evasão presente na EJA, né? A gente tem índices altíssimos de evasão na educação de jovens e adultos, e isso precisa ser pensado, precisa ser trabalhado na formação, precisa ser conversado, precisa ser problematizado, né? E as questões que envolvem retenção de estudantes também, principalmente nesse campo, né, nessa área da alfabetização. Então, a inclusão dos sujeitos que têm alguma deficiência é uma questão importante na EJA, né? E outro ponto importante também que nós temos vivenciados é a migração de estudantes do ensino regular, diurno, para a educação de jovens e adultos, né? Cada vez mais adolescentes têm chegado à educação de jovens e adultos e migrado, né, do dia para a noite, e isso também é uma questão que merece atenção. Bom, eu trago Paulo Freire, porque eu acho que é o nosso grande teórico e nos ajuda muito a pensar a educação e a pensar a educação de jovens e adultos, né? E aí ele propõe essa relação próxima de teoria e prática, que tem que estar o tempo todo, então a gente prevê isso na nossa formação do projeto de extensão, essa relação próxima, relação imbricada, né, entre teoria e prática, e ele propõe também alinhar e discutir saberes que são fundamentais à prática educativa crítico-progressista, né, para que o educador se perceba enquanto sujeito da educação também, e reconheça que ensinar é criar possibilidades para a produção e a construção de conhecimentos, e não transferência de conhecimentos no sentido da concepção bancária de educação. Então, essas são as premissas do nosso trabalho, né, do trabalho que
eu tenho proposto lá na Faculdade de Educação e que tem tido bons resultados, assim. A gente percebe que as trocas pedagógicas, os debates, eles garantem que os estudantes das licenciaturas percebam e se envolvam com as questões práticas, né, do cotidiano das escolas, e, ao mesmo tempo, essa formação, ela dá um desejo, né? Ela aprimora esse desejo, essa vontade de estar na EJA, essa vontade de participar, essa vontade de conhecer os sujeitos da EJA. Eu acho isso muito interessante. Eu vou pular essa parte aqui que é mais técnica e vou para essa parte aqui em que as avaliações que nós temos recebido dessa formação que a gente tem feito no projeto, né? A maioria das pessoas tem trazido para nós a relevância das práticas, das atividades práticas, a partilha de aprendizados, troca de ideias e reflexão coletiva, o despertar do interesse para os estudos e para a pesquisa sobre a EJA, a participação de professores de diferentes escolas, né, trazendo a troca, o empenho dos formadores, o domínio dos temas abordados e o estímulo aos licenciandos, a relação entre teoria e prática presente em todos os encontros e a contribuição para a formação inicial e continuada dos educadores envolvidos. Eu estou terminando, gente. Então, assim, o que eu percebo é que a formação ela é um repensar das práticas, né? É uma reflexão, ela ajuda nessa reflexão. E pensar sobre essa modalidade, trazer os estudos atuais, fazem com que a gente também vá questionando essa prática, né? Então, reflexão, questionamento, incentivo, e estímulo a novas práticas, né? A práticas mais atualizadas, a práticas que respondam às demandas do campo, que dialoguem com os sujeitos educadores e sujeitos educantes, né? Bom, e aí eu, como seres inconclusos, citando novamente Paulo Freire, nós não estamos completos, acabados, continuamos sempre em processo permanente de formação, e eu acredito muito que estar com o grupo, ouvir as experiências, dialogar com os participantes, são ações que fazem parte desse processo permanente de educação, né? As aprendizagens são inúmeras e contribuem muito para amadurecer a própria ação do projeto de extensão, né? Então, esse projeto ele vai se alterando ao longo dos anos para se adequar à demanda e para se adequar às práticas que são trazidas por esses sujeitos que participam das formações. Então, assim, isso é muito importante também. Bom, eu acho que os aprendizados desse trabalho são basicamente 3, né? Não é um trabalho solitário, eu falo sempre nós, porque eu estou falando de mim, estou falando das bolsistas que participam do projeto, estou falando do grupo de estudos que caminha com a gente desde 2019, então não é um trabalho coletivo, não é um trabalho solitário, e é um sonho coletivo. E aí eu acho que é um sonho do inédito viável, né? Lá citando novamente Paulo Freire, porque eu acho que esse projeto é um projeto que traz muito disso. E eu acho que a participação e envolvimento de todas e todos dentro do projeto também conduzem a aprendizados importantes, né? À medida que os próprios participantes vão trazendo para nós as questões que devem ser trabalhadas, e aí eu vou chamando um colega, chamando outro, para conseguir responder a essas solicitações, né, desses participantes. Acho que isso é muito bacana também. Bom, nesses 7 anos de implementação do projeto, já foram oferecidos 7 cursos, mais ou menos 250 pessoas certificadas, mais ou menos 60% do público é formado por licenciandos da UERJ e de outras IES,
E no grupo de estudos nós temos mais ou menos 15 pessoas, e também o público, o grupo de estudos é formado por um grupo diverso, assim, também, em relação ao seu trabalho, estudo. E só para terminar, eu queria dizer que a formação, ela encontra-se em consonância com essa atualidade da educação de jovens e adultos, né? E a gente gostaria muito de conduzir, né, por um olhar crítico, criativo, sobre os educandos e o processo de ensino de aprendizagem, né? São inúmeros os desafios da prática da EJA. A gente pode conversar disso depois, quem quiser, sobre isso, mas eu acho que o nosso projeto, ele quer, né, ele tem por intuito, né, se tornar um espaço essencial para a reflexão sobre esses desafios e para o enfrentamento desses desafios. É isso, gente. Obrigada mais uma vez, boa noite, e agradeço novamente. Agradeço, Jaqueline. Antes de passar a palavra para a professora Cláudia, já um convite. Algum semestre aí para frente, certamente todos os semestres têm aulas na graduação sobre práticas pedagógicas da matemática, e pode ser um bom espaço também para essas reflexões, para termos uma semana sobre essa reflexão, porque talvez eu possa me esquecer, mas me ocorreu isso agora justamente no final, podemos conversar em algum momento. Professora Cláudia, boa noite. Microfone, não sei. Cláudia? Oi. Oi, boa noite. Estava falando sozinha. Eu estou aqui do CAP e se a internet é ruim durante o dia, nesse horário está um pouco pior, então eu perdi algumas partes da fala da Jaqueline, por isso eu escolhi conectar ali com o celular também, porque se cair de um lado eu vou para o outro, mas eu não gosto de participar de reunião por celular não, tá? Então vou tentar por aqui. Então, eu não tinha muita clareza exatamente do que eu poderia trazer aqui para o grupo, mas o Jean falou sobre assim, a minha experiência, né, no CAP. Então, a ideia é um pouco eu falar da Cláudia de antes, né, que chega ao CAP, e rapidamente, e depois falar um pouco do que eu tenho vivenciado aqui no CAP nesses 24 anos que eu estou aqui. Então, assim, primeiro me situar, né? Eu sou uma mulher branca, né? Mas de classe popular, pais de baixíssima escolaridade, sendo que a minha mãe voltou a estudar junto com os filhos, aluna da EJA, né? Na época supletivo, ensino supletivo. E com isso ela conseguiu se formar um ano antes de mim como professora e se tornar professora da rede municipal do Rio de Janeiro, também um pouco antes de mim, né? Mas ambas estudamos, ela foi minha mãe foi minha, como é que a gente chama? Veterana, na Escola Normal Carmela Dutra, em Madureira. Então, né, fui aluna da escola municipal a vida inteira do ensino fundamental, né? No ensino médio, escola estadual, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, Pedagogia, Faculdade de Educação, onde a professora Jaqueline trabalha hoje, né? Então, de 86 a 90, eu fiz o meu curso de pedagogia. Durante esse período aí, enfim, me tornei professora da rede municipal em 88, porque eu terminei meu curso normal com 16 anos. É por isso que eu tenho muitos anos de magistério, porque eu comecei bem cedinho. E na época, né, acho que hoje também, ainda era proibido, como acredito que hoje ainda é, fazer concurso público com menos de 18 anos. Então foi por isso que a minha mãe entrou, né, se tornou professora da rede municipal um pouco antes de mim. Então, só em 88, já com 20 anos, quando houve um novo concurso em que eu pude me inscrever,
Então, tenho 3 anos de magistério em escola particular, e depois, concomitante, na rede municipal, curso de pedagogia na UERJ, a militância, muito aprendizado, né? Eu não era uma pessoa, estava longe de ser uma pessoa de esquerda, mas tudo isso foi, né, toda a minha formação de esquerda foi dentro da Faculdade de Educação da UERJ e também dentro do meu trabalho como professora da rede pública. Como aluna, fui diretora do centro acadêmico, fui representante estudantil na reforma curricular do curso de pedagogia, meu nome está escrito lá até hoje, como um dos poucos estudantes, acho que até na versão final eu sou a única, que era a reforma, na época, a gente chamava a procura de um curso, né? E eu estava pensando um nome próximo disso para o que a gente deveria estar pensando hoje para o CAP-UERJ, né? Em busca de um novo currículo, em busca de um currículo para um novo tempo, né? Para novas necessidades. Bom, fui professora da rede municipal, fui trabalhar no CIEP, então tenho uma experiência, né? A maior parte dos meus anos na rede municipal são no CIEP, também um outro espaço de aprendizado muito rico. Como eu fiz curso normal, né? Alfabetizadora, professora dos anos iniciais, essa é a minha identidade primeira, a segunda de pedagoga e a terceira de professora do ensino superior. São 38 anos de magistério, considerando os anos iniciais, 28 considerando o ensino superior. E pedagoga desde 1990, formada. Então, assim, o que eu vivi na rede municipal e que foi muito rico para mim? Primeiro, um processo de reformulação curricular que a gente teve no governo do Saturnino Braga, quando Moacir de Góes era, né, do grupo de Paulo Freire, era secretário municipal de educação. Eu estava entrando, era novinha na rede, novinha, né, de vida, e participei de um processo amplíssimo, né, de discussão de currículo para a rede municipal do Rio. Uma discussão que foi um pouco abortada pela crise econômica que o município viveu. Mas, na época, foi uma experiência muito interessante. A gente recebeu um jornalzinho, né, que mostrava a precariedade, que mostrava como aquilo era só um começo de conversa, né? E a gente discutia, né, nas escolas e tirava delegados e levava a pequenos grupos de escolas e depois, na época, ainda o DEC, né, que depois veio se tornar CRE. Eram 24 DECs naquela época, né, hoje são 9, 10 CREs, né? Então, assim, eu vivi essa experiência muito intensamente e muito me enriqueceu, né? Então, eu estava fazendo a faculdade e, ao mesmo tempo, vivendo essa experiência. Depois, a experiência de viver também uma luta, né, por o que seria essa identidade do CIEP, né? Como é que tinha uma visão do CIEP que era, vamos dizer assim, a visão mais institucional, que tem todo um modelo, né, que a gente tinha que aplicar, e tinha um movimento de professores atuando no CIEP, pelo menos no CIEP do qual eu participava, em que a gente tinha algumas coisas a dizer a respeito, a gente tinha algumas propostas a fazer e vivi muitas tensões, assim, não quero falar muito sobre isso, mas, assim, também vivi a experiência do sindicato, né? Até por essa greve longa que houve na época por causa da crise econômica do município, me aproximei do sindicato, fui diretora do CEP regional, estadual, e também fui me formando, né? E quando eu estive na direção estadual, eu era secretária não, coordenadora de assuntos educacionais. Então, me cabia, entre outras coisas, fazer a discussão pedagógica mesmo. O que a gente quer para as escolas onde a gente trabalha, o que a gente quer para as redes públicas do Rio de Janeiro.
E naquela época havia uma discussão em torno da aprendizagem por ciclos, né? Então, assim, é por ali que essa discussão começa, nas redes, e algumas redes implementando de forma meio sumária, né? Como que, não, vai direto, né? E chamavam de promoção automática, né? Promoção automática era o xingamento, né? A gente xinga de promoção automática, né? Aprendizagem por ciclo é quando a gente gosta e defende. E era uma coisa difícil, porque, como estava vindo de cima para baixo, os professores reagiam muito. E quando eu chegava pelo sindicato para fazer a discussão com os colegas, a maioria já tinha, né, aquela, não, está chegando autoritário, então boa coisa não é, né? Então era um pouco o nosso trabalho, né, na coordenação de educação, tentar fazer a discussão mais crítica e menos totalizante. Nesse processo, fiz um mestrado em educação na UERJ, sobre formação da professora alfabetizadora, orientada pela professora Sônia Kramer, e depois resolvi descansar um pouquinho antes de entrar para o doutorado, e fiz uma especialização em supervisão e orientação educacional. Quer dizer, eu sou de um tempo em que a pedagogia dava pouquíssimas habilitações, né? Você tinha que ir galgando e conquistando outras. E tudo isso paralelo com essa vivência na rede, né? Como professora da rede. No CIEP fui professora orientadora, que é uma espécie de supervisor e orientadora educacional, né, no CIEP. Foi também uma experiência muito rica, porque foi possível entender que o papel da pedagogia é ajudar exatamente a escola a se organizar para enfrentar os seus desafios, até para entender quais são, né, para buscar quais são os nossos desafios, o que a gente quer vencer, para onde a gente quer ir, né? E foi um trabalho muito rico, né, uma experiência muito interessante. E aí, assim, tem muitas formas de entender a pedagogia. A pedagogia, ela é você pensar a gestão do ensino, né? Então, assim, a gestão da sala de aula, seja ela qual for, né? Se é um laboratório, se é uma quadra de esportes, se é uma sala mais convencional, ou se é debaixo da árvore, né? Mas você pensar a gestão desse espaço em prol da aprendizagem, e é você pensar também a gestão de um coletivo, né? Que muitas vezes é uma unidade, né? Uma unidade escolar, uma escola, um instituto como o nosso, um curso de línguas, bom. Então, a pedagogia está aí exatamente para ajudar a gente a pensar a gestão desses espaços, né? Tanto dos mais micros quanto dos maiores. Então, eu vivo essas experiências, né? Sala de aula e gestão propriamente, sempre pensando nessas duas dinâmicas. Cheguei ao CAP em 1998, na alfabetização. Eu tinha terminado minha dissertação de mestrado sobre a formação, né, da professora alfabetizadora, e tinha aprendido muito também com essa experiência de escrita, né? A escrita, ela organiza o pensamento, ela transforma, né, as nossas concepções, né? Viver esse movimento tinha mexido muito comigo. Eu não era mais a mesma, né, depois da dissertação de mestrado, e voltar eu mesma para a sala de aula da alfabetização no CAP, né, começando no CAP, foi uma experiência muito, muito rica também. E chegar num espaço como o CAP, que é uma escola que tem um nome, né? Tem uma história, tem uma tradição, né? E uma tradição de sucesso, e uma tradição de formação de professores
né, também muito forte, não só através das licenciaturas, né, na época mais do estágio e depois cada vez mais também as disciplinas, né, das licenciaturas, mas também fortemente o trabalho extensionista, né, de formação continuada de professores. Então, quando eu cheguei ao CAP, isso já era uma coisa forte. O CAP já era reconhecido, quer dizer, a gente na rede municipal, por exemplo, reconhecia o CAP nessa posição, né? A gente fazia vários cursos com professores do CAP, eu, naquele meu lugar, né, dos anos iniciais, principalmente com professores alfabetizadores. Então, assim, de repente estava eu lá, nesse CAP, né? CAP, inclusive, no qual eu fiz estágio quando estava fazendo meu curso de pedagogia também, e que também mexeu com a minha cabeça já naquele momento. Bom, ao longo desses anos, dentro do CAP, né, também veio exatamente pensar esse aprendizado, pensar esse currículo, essa escola que não para quieta num lugar, né? Desde que eu cheguei, já é o terceiro endereço, né? Quando eu cheguei no CAP, os anos iniciais eram na Doc Lobo, depois fomos para Santa Alexandrina, onde eu tenho a maior parte da minha vida capiana, e agora aqui na Barão de Tapajipe, mas sempre por aqui, né? Sempre pertinho aqui, Tijuca, Rio Comprido, sempre por perto. Então, essas mudanças, né? Na verdade, o CAP vive muitas, né? Não é só mudança de endereço. E eu lembro que quando eu cheguei, e eu costumo dizer isso muito para os professores novos, né, que chegam, para os novos em geral, que quando eu cheguei no CAP eram muitos professores antigos, né, muitos professores que diziam: eu tenho 20 anos de experiência de CAP, eu tenho 30 anos de experiência de CAP. E quando a gente estava nas discussões e a gente discutia muito, e as quintas-feiras eram lotadas, eu ouvia, né, esses professores falando assim, igual eu falo hoje, né, da autoridade de 28 anos de CAP, então eu via aquele povo falando desse jeito e eu pensava assim, como é que eu vou conseguir me estabelecer aqui, né? Como é que eu vou conseguir dizer que eu também tenho a minha parte nesse latifúndio, né? Aí um belo dia eu me levantei, peguei o microfone e falei assim, bom, meu nome é Cláudia Barreiros e eu tenho 30 anos pela frente de CAP. E a partir daí nunca mais tive medo, né, de participar de nenhuma discussão e de trazer a autoridade que eu também tinha como uma professora nova, né, no CAP, para pensar essa história para frente, né, não só viver da história do passado, mas também da história para frente, como diria Paulo Freire, para reescrever ou escrever uma outra história. Então, nesses anos, né, de CAP, eu vi muitas coisas assim, interessantes, que mostram as nossas contradições, né? O CAP como uma escola de sucesso, sem dúvida, uma escola que eu, como professora da alfabetização, né, quando a gente faz entrevista com os pais, assim, é muito forte a sensação de acertar na loteria por ter um filho sorteado para o CAP, né? Acertei na loteria. Hoje em dia, com as cotas sociais e as bolsas, é quase isso, né? Realmente, porque também vivi essa experiência na pandemia, né? Assumindo a direção, que a maioria dos pais não sabiam que ter o filho sorteado, porque os pais fazem assim, eles se inscrevem pedindo isenção de taxa de inscrição. Isso já os qualifica, se eles foram qualificados para isenção da taxa, já os qualifica para a cota. E se qualifica para a cota, na UERJ, que é social, qualifica para a bolsa. Só que a maioria das pessoas pensa que é só o ingresso, não tem noção de que depois ainda vai receber a bolsa. Então, assim, foi interessante ver, né, como, pelo menos até a matrícula de 2021, as famílias, a maioria, não sabia
que receberia bolsa, né? Mas pulei para a bolsa, vamos voltar lá atrás, né? Assim, como é que era, naquele momento, o ingresso no CAP? Por concurso, né? No caso do primeiro ano, sorteio. Sexto ano, um concurso duro, pesado, concorrido, né? Ou seja, você tinha um público que, a partir do sexto ano, passou por um processo seletivo, de fato, né? Onde houve uma peneira, e você tinha, do primeiro ao quinto, e ingressando depois no sexto, um grupo que veio de um sorteio, mas que metade desse grupo era de filhos de servidores da UERJ, docentes, técnicos e UP, Hospital Universitário. Então, você tinha um perfil que veio, né, já na minha época, já se falava que não era mais um perfil tão elitista, mas ainda era um perfil bem elitista. Assim, como professora da rede municipal, né, como eu disse, aluna da rede municipal também, oriunda de classe popular, a minha preocupação, né, de classe era sempre pensar nos alunos que já existiam no CAP naquela época, que não tinham esse perfil, e pensar como é que se dava essa questão do sucesso ou do fracasso dentro do CAP. Até porque pensar o que era fracasso, né? Por exemplo, a gente tinha jubilação, né? E o que era a jubilação? Era a expulsão. Vocês veem que eu entrei no CAP, já tinha muitos anos de ECA, né? Já tinha 10 anos de Estatuto da Criança e do Adolescente. Ainda assim, havia uma expulsão possível, que era se o aluno ficasse reprovado pela segunda vez no mesmo ano de escolaridade. Então, foi uma coisa que eu comecei, assim, eu ficava indignada, eu achava isso um absurdo, achava que isso tinha que cair, né? Mas era uma coisa muito difícil de ser aceita na época, né? Que a gente acabasse com esse processo de expulsão. Depois eu fui entender que todas as escolas de elite do Rio de Janeiro, todas as escolas públicas consideradas de elite no Rio de Janeiro, ou vamos dizer assim, escolas diferenciadas, né? Pedro II, CAP do UFRJ, todos eles praticavam a jubilação e, na verdade, até a regra do CAP-UERJ era a mais generosa de todas, porque para ser jubilado precisava ser reprovado no mesmo ano de escolaridade, enquanto que as outras bastava ser reprovado naquele segmento de ensino 2 vezes. Então, vamos dizer, do primeiro ao quinto, se tivesse 2 reprovações, já era jubilado. Bom, quando aí dentro do CAP eu também vivo meu doutoramento, aí agora na PUC do Rio, eu vi aqui que quando eu estava saindo, a Jaqueline estava entrando, né, Jaqueline, eu concluí no início de 2006, Jaqueline entrou em 2006, não é isso? Então, quando a gente conclui, né, esse doutorado, no meu departamento, que era um departamento que tinha pouca qualificação de pós-graduação estrito sensu, né, saímos no mesmo ano 4 doutoras. Né, então, era eu, a professora Jaqueline Moraes, a professora Joana Carla Baião e a professora Rita Frangella, que hoje é da Faculdade de Educação. Né. Então, nós fundamos naquele ano o grupo de pesquisa Formação em Diálogo, Narrativas de Professoras, Currículos e Culturas. E começamos o grupo investindo fortemente na questão da formação em diálogo, ou seja, nosso entendimento era continuar dando sequência à tradição, né, que já vinha no departamento da formação de professor, formação continuada, né, através dos cursos de extensão e atividade de extensão, mas sempre com essa concepção de que somos também professores, né, somos
Então, por isso, pensar essa formação sempre nessa perspectiva de diálogo e a partir dessas narrativas, dessas vivências, dessas experiências, dos currículos e culturas, né? A partir daí, a gente começa a criar vários projetos, né? E um dos projetos que eu criei, que chamava Significando as Experiências Curriculares dos Estudantes do CAP-UERJ, era exatamente essa pergunta sobre como é que ficam os alunos que não levam esse sucesso, né? Que não têm esse sucesso. Porque falar de sucesso, né, vamos lá, o que era o sucesso? O sucesso era a aprovação no vestibular, né? O sucesso era ingressar na universidade pública somente com a formação que o CAP dava, né? Já havia naquela época, e pelo que me falavam bem antes do meu ingresso, já havia um assédio dos cursinhos aos alunos do CAP, né, alunos de ponta, para que eles buscassem, para que eles fossem para os cursinhos. Então, já havia, e eu fui verificar isso concretamente, um assédio para que os alunos saíssem do CAP na virada do 2º para o 3º ano e se tornassem alunos do cursinho. E, assim, garanto que essa é uma prática bem antiga, né? Bem anterior à minha chegada. Conheço pessoas hoje que viveram, né, que são ex-alunos do CAP, mas que não foram formados pelo CAP, eles não levaram o diploma, né, o certificado de ensino médio do CAP, nessas condições. Então, eles eram assediados, e a eles era não só a isenção de fazer o curso, como eles eram pagos para fazer o curso no cursinho, para dar esse nome, né, de aprovação, né, o nome deles na aprovação para o cursinho. E aí a gente ficava assim, como assim, 12 anos, né, de permanência possível no CAP, mas vamos lá, 11 no CAP, 1 no cursinho, e quem leva a aprovação no vestibular é o cursinho. Então, se você parar para pensar nisso, o desempenho do CAP, ele era muito maior do que aquele que era o que dava fama, né? Então, assim, de fato, havia esse desempenho excelente no vestibular. Mas ele já começava com esse assédio dos cursinhos, no fundo, o que estava acontecendo ali? Os alunos, as famílias, já começavam a dar menos crédito para o CAP. E por isso que eles faziam esse movimento de sair. Ah, não, mas será que ficando no CAP vai mesmo conseguir passar? Será que não é melhor ir para o cursinho? Então, e começam também a ter os alunos que, apesar da carga horária extensa, né, e só isso poderia ser só isso, né, professor Jean, a gente podia ficar horas discutindo a carga horária imensa dos alunos no currículo dos alunos, principalmente no ensino médio, 9º ano, ensino médio, mas apesar de eles ficarem uma carga horária extensa, imensa, eles ainda faziam cursinho. Então, aqueles que terminavam o CAP e passavam no vestibular também já fazendo cursinho paralelo. E outros não, né? Eu lembro de uma professora do meu departamento que o filho dela, quando estava na virada do 2º, 3º ano, foi assediado por um desses cursinhos e chegou em casa e falou para o pai e para a mãe que queria ir para o cursinho. E o pai falou, não, tem todo apoio. E a mãe, professora do CAP, falou, de jeito nenhum, não vai. E peitou e bancou, e ele, mãe, eu quero fazer medicina na UFRJ, o CAP não vai conseguir. Aí ela, o CAP vai conseguir, sim, porque você está aqui há muitos anos, o CAP não vai conseguir isso no 3º ano, né? É toda essa história, toda essa trajetória. E lembro dela chegando super feliz no dia que saiu o resultado vestibular e ele tirou o 4º lugar em medicina da UFRJ, sem fazer nenhuma horinha de cursinho, né? O que ela queria, né? Por que era tão importante isso? Primeiro porque ela bancou, né? Que ele não ia para outro lugar, né? Então, se não desse certo, a culpa era dela. Mas primeiro, na verdade, porque ela acreditava que o CAP dava aos seus alunos essa formação.
Mas a minha pergunta era sempre, e os outros? Né? E aqueles que não concluem, que não têm esse sucesso? Então, criei o projeto, significando as experiências curriculares dos estudantes do CAP-UERJ. Nessa mesma época, eu me tornei coordenadora pedagógica, né, o que hoje é o NAP, na época chamava NUPEC, e eu me torno coordenadora geral pedagógica, e vou enfrentar todos os desafios bem parecidos com o que eu enfrento hoje na direção, sendo que a direção é pós-pandêmica, né, então é um pouco pior. Mas nesse processo também tendo acesso aos dados, né, fazendo as verificações, a gente começou a descobrir que a jubilação, ela tinha um pré-jubilação também, que eram os alunos cujas famílias percebiam que a jubilação estava iminente, e aí, para não viver a expulsão, saíam antes, né? Então, também, assim como os dados do vestibular estavam abaixo do real, também os dados da expulsão estavam abaixo do real. E comecei a desenvolver um projeto, uma aluna de graduação, minha bolsista, hoje professora do CAP, a professora Crisan Sasson, nós começamos a indagar esses alunos e a trabalhar os dados, né, o que levava à evasão, também porque não era só a expulsão, era a evasão, e a evasão já expliquei um pouco, né, era essa coisa de antecipar, mas também sempre fortemente uma evasão levada pelo fato de que o CAP não é uma escola de bairro, então nem sempre é possível bancar 12 anos de CAP numa distância enorme da casa, né, com dinâmicas, né, às vezes o aluno sai exatamente porque a família chega uma hora que ela não consegue mais sustentar, né, esse ensino no CAP com tanta distância. E no trabalho de conclusão de graduação da Crisan, a gente vai atrás de alguns alunos que saíram do CAP sem levar o certificado do ensino médio. A gente pega casos de jubilação e a gente pega também casos de alunos que saem do CAP e se formam, né, em outras instituições. E o interessante é que quando a gente vai à busca desses alunos, foram poucos, acho que foram 3 sujeitos só, mas o interessante quando a gente vai em busca desses alunos é que todos eles já no ensino superior, e todos eles reconhecendo que ter sido aluno do CAP fez toda a diferença na vida deles. Então, assim, a gente vai vendo que mesmo o sucesso não completo, né, o insucesso, né, na verdade é um sucesso, ainda que incompleto. A gente pegou alunos que chegaram lá no ensino médio, né, a gente não pegou os alunos que saíram pelo caminho, então os resultados também poderiam ser outros, de acordo com esses outros dados. Acho que era interessante, né, trazer para cá esse dado, e o outro dado que eu acho também importante é a gente pensar que assim como as cotas raciais e sociais na universidade não chegaram porque a universidade quis, né, às vezes me incomoda, né, como a matéria do Fantástico, lembrando que a UERJ foi pioneira. Para mim, pioneiro é aquele que faz o seu próprio movimento, é aquele que deseja fazer. A UERJ nunca desejou ser pioneira em cotas raciais ou sociais, né? Foi uma imposição de fora para dentro, né? Que todos gritavam de dentro, dizendo que era uma afronta à autonomia universitária, né? Mas a UERJ se tornou a universidade que é hoje, né, de inclusão social, graças a uma lei de iniciativa do Executivo, encaminhada à Assembleia Legislativa. Essa lei de iniciativa do Executivo vem
né, debaixo de uma pressão do movimento social, especialmente do movimento negro, né, no estado do Rio de Janeiro. E também é interessante que no CAP a gente continuou quietinho, né? Assim, teve chacota lá na graduação, aqui não. E, novamente, quando chegou, né, chega em 2014, chega por imposição de lei vinda da Assembleia Legislativa. Novamente, não foi uma iniciativa nossa. Né? E acho que exatamente por não ser iniciativa própria, né, da universidade, a gente não se preparou, a gente não se organizou. E aí, hoje, em 2022, né, com 8 anos de cotas sociais, né, eu preciso dizer, porque já havia cotas, né, que eu tinha falado para filhos de professores e servidores em geral, acho que a gente não se organizou suficientemente ainda para dar conta desse novo perfil, né, de estudantes. E também a escola precisa ainda se refazer em função também de uma mudança total de perfil docente, que começou a se estruturar em 2015, a partir dos TACs, né, dos termos de ajustamento de conduta, que forçaram a universidade a realizar os concursos, né, que deram amparo legal para a universidade fazer os concursos e preencher, né, o CAP de tantos professores novos. Né? Então, hoje estou eu aqui na posição da de 28 anos, com um monte de professores novinhos, com 10, com 6, outros chegando agora, para dar continuidade a essa história. Professor, não sei se atendi, né? Se eu tinha falado para eu falar um pouco do CAP, né? A gente poderia falar muita coisa, mas eu tentei falar um pouco aí desse ponto de vista, né, dessa mudança de perfil e desse ser uma escola de sucesso ou uma escola de fracasso, né, e como é que essas coisas são um pouco contraditórias em si. Espero que eu tenha dado alguma contribuição, então, ao grupo. Obrigada.